Então, voltando, de novo, não é uma palestra técnica, né? É uma palestra que eu queria refletir sobre isso, e eu vou usar alguns fenômenos aí, detalhar um pouquinho, mas o objetivo é realmente mostrar que a base é uma só, sabe? E o que eu quero chegar é realmente na raiz do fenômeno, sabe? Na raiz do fenômeno. Vamos lá. Foi aquilo que eu comentei, né, semana passada, aquela vez que a gente conversou sobre a atmosfera, são coisas que todo mundo devia saber e que eu não sabia. E que eu devia saber. E a gente vai tratar dos oceanos, né? A primeira coisa, pessoal, para a gente refletir é o seguinte: eu sempre enxergo o mundo, né, com base em um microscópio e um telescópio, porque é tudo igual. É tudo igual, são os mesmos princípios. Então, faz você estuda uma célula, você estuda. Só que tem um outro ponto de vista, sabe? De fora para dentro, que é o ponto de vista dos satélites. Os telescópios de satélite e a quantidade gigantesca de sensores nos permite ver hoje o planeta de uma forma incrível, né? Incrível, 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 de uma forma que a gente não via antes e não conseguiria ver de uma outra forma. E a compreensão que a gente tem hoje do clima se dá em grande parte por causa dessas medições realmente extraordinárias, né? Um outro ponto de grande, grande, grande importância é o seguinte: Newton era um super gênio e ele conseguiu fazer uma série de equações compreensíveis, que explicavam mecanicamente como é que o mundo funcionava. Bom, isso aí foi um sucesso tão grande que esse sujeito é o Laplace, né? E tem uma coisa chamada demônio de Laplace. Muitos de vocês provavelmente já viram. Quem tiver interesse em provavelmente Lucas Miguel sabe do que eu estou falando. Mas, basicamente, esse demônio de Laplace é o seguinte: porra, estava tão incríveis as equações de Newton, né? Explicava tudo de uma forma tal, que o cara diz o seguinte: se você tiver os dados suficientes, você consegue prever o futuro. Por quê? Porque, com base nessas análises mecânicas, dessas equações de Newton e tal, porra, negócio sensacional. Bom, beleza. Quando a gente junta isso aos computadores, nossa capacidade se multiplica tremendamente, a ponto de, à primeira vista, parecer, pô, o homem vai ser capaz de prever tudo, o homem vai ser capaz de entender exatamente, né, o que vai acontecer baseado no que a gente tem hoje ou em conjunto de dados. Bom, cedo se observou, né, na década de 50, final da década de 50, início da década de 60, que as coisas não eram simples assim. Isso aí, pessoal, é uma xícara de café. Né? Dentro a gente vê as moléculas, né? As moléculas quentes subindo, as moléculas frias descendo, e o mais importante, ó, vocês olham ao lado, que se a gente pudesse enxergar o que está acontecendo com o ar ao lado de uma caneca de café, você tem, né, o ar quente subindo e o ar frio descendo. Tá vendo? Isso aí é a famosa convecção, e a gente tem dois sistemas aí em convecção. Os dois são fluidos, um é o sistema líquido e o outro é o sistema gasoso, que interage, né, gigantescamente. Bom, um sujeito chamado Lorentz, que deveria ter ganho o prêmio Nobel por isso, e é aquelas injustiças do prêmio Nobel, ele fez um conjunto de equações, né, me parece que inicialmente eram 12 equações, para tentar explicar o clima. No início dos computadores, aqueles computadores de válvula, aquele negócio todo. E foi aquela época, né, que as pessoas achavam que iam conseguir explicar tudo, ia conseguir explicar o clima, ia conseguir o futuro, putz, beleza, maravilha. E aí ele, com um conjunto de equações, ele percebeu o seguinte: interagindo lá um computador e uma impressora de computador, o computador passava para a impressora, ao invés do número completo, ele fazia uma redução do número, né? Então, aí, nesse caso, ao invés de 27,084271, a impressora jogava o número 270,84, porque o computador tinha dado uma reduzida. E aí ele foi tomar um café e voltou para ver o modelo das equações que ele tinha feito. Quando ele olhou o modelo, ele viu que os números começavam juntos e, a partir de um momento, os resultados se tornavam completamente diferentes. Esse aqui é o trabalho de Lorentz, né, onde ele observou isso, sempre por um erro. Por isso que é muito bom entrar no laboratório um monte de alunos de iniciação científica. Esses caras vão errar, né, Júlia? Vocês sempre erram.
E desses erros a gente acaba descobrindo coisas extraordinárias. Então, desse erro, ele acabou, né, desenvolvendo o que todo mundo conhece hoje como efeito borboleta. Um efeito borboleta. E eu vou chegar nas marmitas no final. E basicamente a história é a seguinte, né? A partir de um efeito mínimo, você tem essa borboleta que está voando, né? Na realidade, se você olhar bem, isso aí é justamente um conjunto de equações simples, né? Do próprio Lorentz. E isso gera um atrator depois de um tempo. Você vê, ó, como as linhas se separam, elas não se encontram mais e ela gera uma figura parecida com a borboleta. Mas isso aí é um conjunto de equações, né? De Lorentz e tal. Bom, pessoal, esse aí então é o famoso efeito borboleta. E vamos olhar isso aqui. Eu puxei isso de um filme justamente dedicado ao Lorentz. Olha que negócio extraordinário, né? Isso aí, eu não sei se vocês estão ouvindo o som, mas provavelmente não. Vocês estão ouvindo o som do computador, não? Bom, vocês estão vendo isso aí, né? Esse pêndulo. Olha agora o que acontece quando você tem um pêndulo duplo. Você viu aquele pêndulo, os dois pêndulos mais ou menos rodaram na mesma direção, agora um pêndulo duplo. Olha quando você derruba um pêndulo duplo. Isso aí, pessoal, é a definição de caos determinístico. É caos porque parece caos. E isso é o que explica, é o que está na base do clima. Tem um negócio, um experimento sensacional. A pessoa colocou uma série de balões atmosféricos, né? Esses balões atmosféricos saindo mais ou menos do mesmo lugar, no mesmo momento. Uma diferença mínima leva a uma viagem do balão, né? Completamente diferente. Bom, então o clima, ele se baseia nesse tipo de... Esse aqui é esse filme, né? Que eu sugiro que todo mundo assista. Eu vou passar depois para vocês, né? E antes disso, já existia um problema que o pessoal não conseguia resolver. Inclusive, esse problema ele foi colocado primeiramente por Halley. Sabe Halley, do cometa de Halley? Para Newton. Newton começou a trabalhar. Primeiro, Newton diz, deixa comigo, isso aí eu resolvo fácil. Ele começou a trabalhar, levou anos, depois ele disse, não, não aguento mais, eu vou desistir, eu não estou conseguindo mais dormir por causa desse problema. Né? Quando você tem dois corpos, é relativamente fácil de medir o que vai acontecer. Mas, pessoal, na hora que um terceiro corpo entra, já foi. É praticamente impossível de prever, ou pelo menos as previsões do que vai acontecer com o movimento dessas coisas. Eu espero que vocês estejam acompanhando, lembrando que isso aqui é sobre o oceano, imaginando mais ou menos onde é que eu quero chegar. Né? Então, vejam, isso aí foi anterior, na realidade, às observações de Lorentz, e nos mostrou a dificuldade de quando você tem três corpos. É extremamente difícil de prever o que vai acontecer, né? E quando você tem um quarto corpo, que é um fluido, e um quinto corpo, né, que é o ar, acho que isso nos dá uma noção, considerando, né, o efeito borboleta e a ideia de caos, a dificuldade que é prever o que vai acontecer com o clima. Mas calma lá, que a gente vai ver que, apesar disso, né, dá para a gente chegar a uma... Bom, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente observa, né, e que é diferente do ar, ou pelo menos é menos pronunciado, né, do que o ar, na verdade não é diferente, porque os dois são fluidos, têm comportamentos diversos, sem dúvida, dependendo das características, mas tem os princípios que são idênticos. A água tem uma inércia, né, e essa inércia é extremamente importante quando a gente considera que a água está no planeta, né, no caso do oceano, no planeta. Então, o que acontece com o tanque, né? Essas simulações são feitas porque, vocês vão ver aqui, né? Quando você tem caminhão-tanque, esses caminhões-tanques que a gente vê na estrada, fica acontecendo esse tipo de coisa. Imagine um caminhão que tem um fluido, uma quantidade de fluido. Primeiro você vê o formato do caminhão, né? Você não vê caminhão quadradão, você sempre vê assim, justamente para permitir esse balanço. Muitas vezes esse fluido é mais pesado que o próprio caminhão, né? Olha o que acontece no oceano, né, na água, no nosso planeta.
né? A Lua, ela na realidade puxa de um lado, vocês estão vendo aqui agora, a Lua puxa bem, né? Puxa bem porque está aqui em conjunção com o Sol, né? Ela puxa mais do que da outra forma. Só que o planeta está rodando para o outro lado e a inércia da água que foi puxada é que faz com que a gente tenha duas marés altas e duas marés baixas ao longo do dia. Um é realmente provocado pelo puxão da Lua. O outro é pela inércia da água que rodou para o planeta, né? E vai para... Tanto que a segunda maré alta é menor do que a primeira maré alta, que é a maré alta realmente puxada, né? Puxada pela Lua. Então, essa imensa inércia da água, né? Ela é contida. Ela é contida, no caso, por exemplo, dos caminhões. Os caminhões-tanques, eles são assim, ó, ele tem essas aletas para evitar aquele movimento que simplesmente derrubaria o caminhão. Quando o caminhão freasse, ele não conseguiria frear, porque a água mandaria ele para frente, e quando ele acelerasse, era capaz dele, né, dele tombar. É assim que funciona, né, esses caminhões-tanques. Vamos olhar agora, já chegando mais para o planeta, como é que funciona o planeta girando, essa água para lá e para cá. E aí eu tive uma ideia, assim, eu não sei quem já viu um frango despenado. Um frango despenado é uma cena horrível, né? Um frango. E aí eu tive essa ideia de procurar no Google se alguém tinha tido essa ideia de fazer isso com o planeta. Pessoal, nosso planeta é isso aí, ó. Parece um frango despenado. É feio, né? Pô, feio pra cacete. Então, galera, pensa que isso aí, na realidade, é uma espécie de um caminhão-tanque cheio de aleta. Tem muita gente que fala, pô, quando o cara tá o planeta filosofando, o planeta não devia se chamar Terra, deveria se chamar água. Porra nenhuma. A água é uma quantidade mínima do total do planeta. O ponto é que ela fica na superfície, né? Então, a visão superficial é de muita água, mas o planeta tem pouca água. O planeta como um todo. Bom, mas não é só o movimento de inércia. Tem um outro movimento extraordinário, que é o seguinte. Aqui, ó, tem esse rapazinho atrás rodando, né? Como tudo que é vídeo de ciência feito com baixa quantidade de recursos. Mas vocês veem o que acontece com águas em duas temperaturas, né? Ela tá, isso aí é um aquário, né? Que foi colocado água com a temperatura maior, né? Ou seja, mais quente em vermelho e uma água fria em verde. Quando você libera isso na outra água, na própria água, a gente não tem uma mistura imediata. Isso é simplíssimo de ver, né? Cai na piscina no inverno, que você vai ver isso claramente. A superfície está quente, embaixo está frio pra caramba. E a coisa importante disso aqui é que essas águas elas não se misturam. Pelo contrário, elas formam uma linha chamada de termóclima, né? Aqui o caso, né? Você coloca água fria joga a termóclina para cima. Você joga água quente joga a termóclina para baixo. E aí vai. E aí vai. Pessoal, isso aqui é super importante. Isso aqui é super importante. É tão óbvio e é tão importante. E a gente vai ver agora aqui por quê, né? Então, entenderam, né? Há a formação de uma termóclina quando você tem água de diferentes temperaturas. Não precisa de pensar muito assim. Outra coisa importante. Na realidade, quando águas têm diferente densidade, uma das coisas que faz a diferença de densidade da água é a quantidade de sal, como vocês todos sabem, né? Você tem a formação da clina. Quando é só sal, é alóclina, né? Água com diferentes concentrações de sal na mesma temperatura, você tem diferentes alóclinas. Quando você tem temperatura e sal, aí você tem uma termoalóclina, que é exatamente o caso do oceano. Tá bom? Bom, vamos lá. Olha que incrível. Eu achava que os oceanos tinham nome de oceano só porque alguém tinha que dividir em algum momento. Pô, aqui começa o Atlântico, ali Pacífico, aqui não. Não é assim não, galera. Oceanos, até para você, eles não misturam. A mistura é mínima. Não, é um negócio incrível. Isso aqui é no Alasca, quando dois mares, né? Na realidade, aqui, dois mares se encontram. Vamos ver as consequências desse negócio. Primeiro, olha que coisa interessante, né? Quando a gente olha o mapa, a gente observa que a Europa, né?
pessoal diz, pô, Deus é brasileiro, pô, abençoado por Deus. Não, abençoado por Deus, na verdade, foi a Europa. Porque a Europa deveria ter o clima do Canadá. Quantas pessoas tem no Canadá, galera? Quem já foi ao Canadá? Quem passou um ano no Canadá? Você viver em shopping debaixo da terra. Tem quantos milhões de habitantes tem no Canadá? A Europa era para ter o mesmo clima no Canadá. A Inglaterra, ó, era para ter o clima do norte do Canadá. Hã? Aí você pergunta, peraí, mas por que então que isso não acontece? O velho e bom, né? As temperaturas se equilibram aí, ó. Por que os ingleses foram parar, né, em Nova York? Né? É o mesmo clima de Londres, igualzinho. Mas como assim? Se a latitude é bem superior. Pessoal, essa aqui é a famosa corrente do Golfo. Vocês estão vendo? Olha a cor dessa água aqui, ó. É bem parecida com a cor dessa água aqui, ó. Então, é a corrente do Golfo, que é uma corrente quente, que leva a água quente, que vira ar quente, que o vento sopra e esquenta a Europa. Uma das coisas que eu já tinha ouvido falar, sim, sabe? Nunca prestei atenção direito. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse negócio, porque foi uma das coisas que mais me impressionou. O oceano, pessoal, tem isso aqui. Você tem uma circulação termoalina, né? O que acontece? Aqui, perto do Equador, é onde tem a maior quantidade de ingresso de calor, né? Como tem muito calor, você tem a evaporação da água e o sal fica. Então, a água aqui é mais salgada. Como você tem o calor, né? O calor e muita atividade cinética, embora essa água aqui seja mais salgada e mais pesada, ela não desce. E o vento, vocês lembram que a gente viu na vez passada? Os ventos oeste, né? Os ventos alísios. O vento oeste leva isso aqui, ó, lá para cima. Tá certo? Aqui para cima. Vocês estão vendo essa curva aqui? Aqui é água quente subindo, só que à medida que ela vai subindo, o oceano vai ficando gelado. E à medida que o oceano vai ficando gelado, vai formando gelo. E o gelo vai tirando o sal do oceano. Ou melhor, o gelo vai tirando a água do oceano e aumentando a concentração de sal. Agora sim a gente tem uma água super salgada, de alta densidade, e essa água vai descer, formando a maior cachoeira do planeta. Vocês já tinham visto isso? Lembra que eu falei da importância dos satélites? O pessoal sabia, né, que isso aí tinha uma corrente esquisita e tal, mas não sabia direito o que era. Pessoal, essa cachoeira é a maior cachoeira do mundo, disparado. O nome disso aí, desse fenômeno, é chimney, é chaminé que chama isso aí, mas ó, eu vou botar uma comparação para vocês terem noção do que a gente está falando e a quantidade de energia envolvida nisso, né? Esse aqui é Itaipu, né? Itaipu tem 1.500 metros cúbicos por segundo, era até relativamente pouco tempo a maior hidrelétrica do mundo. Tá? Vou botar de novo. 1,5 metros cúbicos por segundo. 100 milhões de metros cúbicos por segundo é a quantidade de água que sai, né, da região equatorial lá para o norte, formando uma cachoeira de 15 quilômetros de largura, 4 quilômetros de profundidade, onde roda 17 milhões de metros cúbicos por segundo. Para dar noção, se você pegar todos os rios do mundo junto, dá 15 vezes mais do que todos os rios do mundo junto, a cachoeira que tem no Atlântico, chamado, né, chimney, que é responsável por essa circulação. Então, a energia extraordinária dessa cachoeira submarina, né, permite a circulação do oceano. Imagine um negócio que tenha força suficiente para fazer o oceano circular. Dá uma olhada, galera. Tá vendo? Os ventos, o que aquece a Europa, vai chegando, esfriando, aumenta a quantidade de sal, a água fica mais densa,
ela desce nessa cachoeira de 4 quilômetros de profundidade e retorna. Está vendo? Isso aí é denominado de correia transportadora do oceano. E essa cachoeira movimenta, né? Vai por cima água quente, vai por baixo água doce. Acho que são 1.500 anos para ela fazer a volta completa. Quer dizer, uma gota de água que esteja aqui, circula. Acho que já dá para perceber o que isso tem a ver com o clima, né? Mas vamos lá. Pessoal, por favor, prestem atenção nisso aqui. Está mais ou menos uma explicação um pouco melhor daquilo que eu já acabei de falar. Aqui estão as moléculas de água, aqui está o sal, né? O sal. Aqui você vê que está formando o gelo, né? Vai formando o gelo, está esfriando, a água sai e fica a água concentrada com bastante sal. Como a gente acabou de ver, isso forma essa circulação, né? Essa circulação oceânica enorme, mas super importante. Está aqui, né? Aquela queda d'água gigantesca, provocada pela evaporação, pela formação de gelo, aumento de sal, o sal desce, né? Depois a água sobe, aquilo que a gente viu, a água quente sobe e tal. O que acontece quando degela? Quando degela, se enfia um monte de água doce aqui e reduz a concentração de sal. Quando você reduz a concentração de sal, ela não tem mais densidade para descer. Se ela não descer, o que acontece com a circulação? Para. Olha que coisa, né? Olha aí, aqui está mostrando a circulação parada, né? Quer dizer, vamos lá, de novo. O aquecimento global leva ao degelo do Ártico. O degelo do Ártico joga água doce aqui na água. Joga água doce e diminui a concentração de sal. A água fica leve e não consegue descer. E se ela não conseguir descer, a circulação global para. Eu fico assim. Você diz assim, pô, onde é que achou? Pô, que legal, que interessante, meu amigo. Olha isso aqui, ó. Editorial do Washington Post, falando sobre esse assunto. O aquecimento global está desacelerando as correntes. Olha quando é. De 26 de março agora. Isso é assunto de jornal. Nossos jornais não tratam desses assuntos que nos dizem respeito a todos. Por quê? Porque a ciência ela não está sendo simplificada para passar para todo mundo. Pessoal, o que acontece, né? E isso aqui não é, o pessoal tem estudado isso e demonstrado a partir da análise, né, do gelo eterno, essa corrente já parou algumas vezes, ainda na história da humanidade, sabe? Já parou, já diminuiu muito de velocidade. E o pessoal observa, né, a última vez que ela reduziu de velocidade, gerou uma era do gelo pequena, que o pessoal fala, porque no período medieval houve um aquecimento global. Veja que aqui ainda não tem homem metido no meio, tá certo? Houve um aquecimento global. E o que o pessoal percebe é que toda vez que você esquenta, em seguida o planeta esfria. Porque o planeta reage. O planeta reage. Né? Toda vez que você esquenta, o planeta esfria. Só que agora a gente está esquentando demais. Isso aqui foi natural. Houve um esfriamento natural. A pergunta é o que vai acontecer com esse aquecimento extraordinário, sem precedentes durante o Holoceno, na hora que a gente tiver o rebote, né? O que se acredita é isso aqui, ó. Pessoal do Agave, Mike, você que está aí olhando esse negócio, na hora que a corrente para, pessoal, por causa do aquecimento do Ártico, e isso aqui dissolve, você para de esquentar o norte, e o sul também, né? Tudo que estou falando para o norte vale para o sul também, só que o norte é bem diferente do sul pela quantidade de terra que tem, né? Até por isso é bem mais estudado. Então, na hora que você, com o aquecimento global, para a corrente oceânica, né, ou diminui muito, o calor deixa de ser transportado. Se o calor não é transportado, ele é concentrado. E se ele é concentrado aqui, ele falta aqui. Você tem uma glaciação na parte de cima e você tem uma
tremendo aquecimento da parte de baixo, o que vai nos gerar seca e tudo aquilo que a gente ouve falar, e a razão é simples, e a razão básica, uma delas é essa. Bom, pessoal, tem uma coisa muito interessante, eu vou retornar rapidinho o que a gente falou da vez passada, né? Lembra aqui da circulação global das células, né? Célula de Hadley, célula férrea, célula polar, que é basicamente o aquecimento vem, né? Aqui o ar sobe, efeito Coriolis, né? Ele vai à direita, se a gente estiver olhando no norte. Quando o ar desce e retorna, ele vai para o sul. Aqui você forma, né? Lembra isso aí? Os trade winds, quer dizer, o vento alísio, que fez as caravelas virem para cá. E aqui mais acima, o vento oeste, que fazia o pessoal retornar. Bom, é um negócio interessantíssimo, porque quando a gente olha a atmosfera tem vários quilômetros, né? 10 quilômetros e tal, essa coisa toda. Só que no oceano, em apenas 3 metros de oceano, você tem toda a força, toda a energia que está contida na coluna da atmosfera. Por uma razão simples, né? A água tem uma densidade muito maior. Até por isso tem aquele movimento de inércia, aquele negócio todo. Entretanto, né? Por isso que me lembrou Davi e Golias, né? Bom até para Páscoa, né? Uma dessas coisas mais bíblicas. Isso aqui, pessoal, o vento, ou seja, a movimentação do ar, apesar de ser relativamente muito mais fraca, ela é capaz de movimentar de forma significativa a superfície, né, do mar, provocando onda, provocando uma série de coisas e provocando as alterações climáticas e alguns fenômenos que a gente conhece, que eu vou tratar deles aqui. Primeiro, uma coisa interessante que eu já tinha comentado com você, né? Opa, inglês adora pá de borracha. Então, esses caras tinham comprado uma quantidade gigantesca de pá de borracha e um monte de brinquedo lá dos Estados Unidos e tal, e estava indo lá, né? E aí esse navio, em 92, afundou. No meio do Oceano Atlântico, uma ponta tempestade, o bicho afundou. Um monte de pato foi parar na superfície, e esses patos serviram para marcar as correntes. Então o pessoal começou a correr atrás de onde é que tinha esses patos. Todo lugar que tinha um pato, o nego notificava, né? Notificava o serviço de meteorologia e tal. Isso foi uma ajuda muito grande para entender, né? Quer dizer, você botou um monte de sonda superficial, baratíssima, para entender como é que se dão as correntes superficiais, né? Onde é que acontece, onde é que elas vão parar. Pessoal, isso aí é o que a gente tem de corrente. Vamos ver, talvez assim, numa outra próxima, eu tenho um negócio super interessante, que são esses giros, né? Esses giros oceânicos. Vocês têm ouvido falar, provavelmente, aí ilhas de plástico, aquela puta quantidade de sujeira que nem encontra no oceano, concentrado, são justamente provocados por esses giros oceânicos. Se der tempo, no final, eu ainda comento eles, mas talvez não dê tempo. Mas os oceanos, eles funcionam assim. Essa é a circulação geral. E o pessoal tem uma série de fenômenos que são denominados anomalias, mas, na realidade, se a gente pensar bem, eles são resultados da inércia da água. Eles são resultados da inércia da água. Porque é assim, quando você joga uma água para frente, e depois você bota o movimento para trás, a água não volta. Ela vai, ela bate, quer dizer, você tem alguma coisa, que é como aquele caminhão-tanque que a gente exemplificou. Ele foi para frente, a água foi junto. Mas quando ele volta, a água não volta junto. A água demora mais para voltar. Isso no planeta gera o que eles chamam de anomalia, e que gera as chamadas oscilações. E a gente vai tratar de duas. Uma, o El Niño, e outra, o dipolo do Oceano Índico. Olha que interessante, El Niño. Né? Por que El Niño é tão importante? E por que ele afeta a vida da gente violentamente? Violentamente mesmo. Bom, primeira coisa importante, pessoal, é a produtividade dos oceanos. Como eu falei, você tem o oceano, as águas mais quentes em cima, né, e as águas mais frias embaixo. Nas águas mais frias, né, elas descem trazendo sal, mineral, um monte de coisa. Quer dizer, as águas frias são altamente nutritivas, enquanto as águas quentes são pobres. Elas têm pouquíssimos nutrientes, enquanto que a água fria é extremamente rica. À medida que a gente vai, né, nas latitudes... aqui. Isso aqui é o seguinte, quanto mais azul, mais pobre é a água.
Porque quando a água tem nutrientes, tem sais, os sais alimentam os plânctons. E os plânctons alimentam o resto da cadeia. Se você não tiver sal, você não tem plâncton. Se você não tiver plâncton, é a mesma coisa, né? Se você tiver um bom solo e grama, você tem gado. Se você não tiver um bom solo, você não tem grama. Se você não tem grama, você não tem gado. Aqui é a mesma coisa. Olha o Brasil, o que o Brasil ele não se destaca de forma nenhuma como uma unidade pesqueira, embora a gente tenha o maior litoral do mundo. É simples assim. A razão é essa. Quando você vai indo, né, para as águas mais frias, o mar, na parte de cima, ele não é aquecido o suficiente para formar aquela termóclina. Então, a água se mistura. Quando a água se mistura, o nutriente sobe. O nutriente sobe, vem peixe, vem bicho, vem tudo, até você ir para o extremo, né, quando aí diminui de novo a produtividade. Mas, vamos lá, o que é que acontece com os ventos? Né? Com os ventos. Vejam que aqui, ó, você tem uma área também, uma área clara, ou seja, uma zona pesqueira. O Peru, por exemplo, fica aqui. São países conhecidos por terem uma pesca muito forte. A pergunta é, mas espera, que azar dos diabos, a gente está do lado de cá e não tem peixe, aqui do lado de cá tem um monte de peixe. Por quê? Simples. Os ventos alísios. Eles ventam aqui, né, jogando água quente para cá, e ventam de cá para cá, tirando a água quente daqui. Tirando a água quente daqui. Então, esses ventos vão deslocando a água quente para cá, tornando isso aqui uma costa pesqueira. Entretanto, os pescadores perceberam que de tempos em tempos, na época de dezembro e tal, próximo ao Natal, de vez em quando, os peixes sumiam. Parava de ter peixe. Daí o nome, né, é o Ninho. É o Ninho porque justamente era próximo do Natal, é o Menino Jesus. Né? Daí o nome é o Ninho. Que fenômeno é esse? Como é que ele acontece? E por que para a gente ele é importante? Vocês vão ver que ele é super importante para o Nordeste. Uma das razões de ter sertão não é única. A gente tem a topografia. Mas isso aqui é uma das razões fortes. Vamos lá. Pessoal, aqui está como é que funciona esses ventos. Né? Esses ventos quentes, alísios, vêm para cá, jogando água quente para cá e fazendo a emergência da água fria. Tá vendo? Então, a água fria sobe porque a água quente foi empurrada para cá. A gente não enxerga, mas o Oceano Pacífico, na altura aqui da Austrália e tal, ele é cerca de 1 metro mais alto do que na costa peruana. De meio metro a 1 metro mais alto. De tanta água que é empurrada, né? Água quente que é empurrada. Beleza. Isso aqui gera, vocês lembram, né? Aquilo toda vez, água quente, o ar sobe. Água fria, o ar desce. Quando o ar sobe, ele leva a nuvem, chuva. O ar desce, ele espalha a umidade, você tem período seco, tanto que a costa do Peru é seca. Bom, isso gera, pessoal, a chamada circulação de Walker. Lembra, né? Aquela circulação de Halley, circulação de ferro, circulação polar. Aqui gera uma circulação lateral. Uma circulação lateral de extrema importância. Então, água quente aqui, acumula, sobe o ar quente, desliza na atmosfera e desce aqui, porque aqui tem um ralo jogando água, jogando o ar quente, ar seco para aqui, né? Então, forma uma espécie, né? Gera uma engrenagem, né? Uma engrenagem movimentada por isso aí. E do mesmo jeito que a gente viu da vez passada, que lembra que aquela célula de ferro não tinha energia própria? Na realidade, quando essa célula de Walker ela forma, ela acaba gerando engrenagens que não têm energia própria, né? Mais engrenagens. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o Pacífico quente, jogando ar quente para cima, gerando nuvem, gerando chuva, gerando tudo aqui. Aqui desce o ar seco, né? E aí você tem uma região seca aqui, ó, que vai até a costa. Só que aqui, ó, jogando o ar seco para cá, acaba levantando nuvens do lado de cá e gerando chuva. Chuva na Amazônia, chuva no Maranhão, em toda aquela área tropical, isso aqui, ó, essa circulação de Walker é em grande parte responsável por isso aqui. Beleza. E o que é, afinal, o El Niño, né? Que é chamado El Niño Southern Oscillation, ENSO. A gente tem, pessoal, 3 situações. A que eu acabei de mostrar é a neutra, né? Mas, na realidade, o nome é neutra, mas devia saber chamar, porque isso aqui não é
O El Niño e Laninha não são exceções. O pessoal chamou de anomalias, mas sempre aconteceram. E fica vagando de um para o outro, sabe? Neutro, El Niño, Laninha. A cada 4 anos, mais ou menos, completa-se o ciclo. Sendo que os El Niños podem ser mais fortes ou mais fracos. Beleza. Vamos ver como é que é primeiro a laninha. A laninha ela é provocada quando os ventos alísios eles ficam mais fortes do que eles eram antes. Então, eles levam ainda mais água quente para o lado de cá, esquentando demais isso aqui e levantando muita água. Quando você levanta muita água, você tem muita chuva. Isso é responsável por alagamento na Austrália, em toda essa região aqui da Indonésia. Por outro lado, o ar seco desce aqui, né? Isso aqui para o peruano é excelente, ano de laninha. E não é só para o peruano. Para nós no Nordeste, no Centro-Oeste, é maravilhoso. Por quê? Lembra daquelas engrenagens? Elas ficam mais fortes ainda. E aqui, ó, essa célula do lado de cá, ela desloca mais à direita, ó, levando um monte de chuva para a Amazônia, Nordeste brasileiro, Centro-Oeste também, em consequência. Por isso que vocês veem sempre, né, o pessoal querendo saber se é ano de Alninha, ano de Laninha e tal, porque dá para medir, dá para anteceder. Ah, sim, ó, vocês veem aqui também, né? Emergência da água quente, né? E o pessoal medindo em 2 ou 3 lugares a temperatura da superfície da água, dá para prever se vai ou não ter o Ninho ou Laninha, ou vai ser neutro naquele ano. Agora mesmo a gente está retornando à neutralidade. Bom, então, pessoal, quando a gente observa o Brasil, agora vamos ver o que acontece no El Niño, por que o El Niño é tão preocupante, por que é um puta de um problema. Aqui é o Ninho, né? O que acontece com o El Niño é que os ventos alísios enfraquecem. Quando esses ventos alísios enfraquecem, você tem que a água quente que estava aqui, ela se desloca para o meio do oceano, para as costas da América do Sul. Quando ele faz aqui, ó, a água fria que subia e gerava peixe, deixa de subir. O oceano fica quente. Isso acontece geralmente, o início desse processo se dá próximo ao Natal, por isso foi denominado de El Niño, mas olha a consequência disso para a gente aqui. Forma uma zona de alta pressão, ou seja, aqui, ó, já no meio do Oceano Pacífico, chove pra caramba no Oceano Pacífico, mas isso não ajuda ninguém. Então, sobe aqui, forma uma célula para cá, que por sua vez, ó, ao descer com ar seco, ele gera seca na Amazônia. As queimadas da Amazônia naturais, em ano de El Niño, são tremendas. São tremendas. Aqui, pessoal, uma foto de satélite, né? Como é que se parece em ano de El Niño, como é que se parece em ano de Laninha, quer dizer, não precisa ter dúvida nenhuma, hoje os satélites conseguem ver isso. E olha agora as consequências do El Niño, né, ao longo do planeta, mexendo no clima de tudo que é lado, né? Não é de um lugar só. Bom, isso aqui, esse paper é muito legal. Bom, obviamente eu tive que ler um monte de artigos, mas são artigos, porra, excelentes. Eu tenho aprendido um bocado sobre clima, e esse aqui é um dos artigos que eu não tive tempo, na realidade, de botar a referência, mas depois eu mando para vocês um conjunto de referências. Pessoal, um segundo evento, rapidinho, é esse aqui, porque ele é muito parecido na mesma base. Olha, quando a gente olha o Oceano Índico, ele é diferente de todos os demais oceanos. É o oceano mais quente, ele parece uma grande banheira, né? Um banheirão aqui, um cara deitado com aquela borda infinita olhando para a Antártica, tá bom? É um banheirão. Então, esse banheirão, com os ventos alísios, eles vão jogando água quente para cá e aqui se acumula, tá? E o pessoal descobriu, e se descobriu muito recentemente, esse fenômeno super recente que foi descoberto, não existência, né? Ele é muito parecido com o El Niño. Tem uma fase negativa, né? Quando isso aqui fica frio, aqui quente, e aqui acontece a mesma coisa no oceano, né? E uma fase positiva quando acontece o contrário, que é justamente parecido com o El Niño. Você tem água quente, né, sendo depositada aqui. Aí aqui, ó, gera chuva na África, é excelente para os monções indianos, né? Porque aqui bota água quente, ar quente, umidade, que o vento leva para a Índia, papapá, beleza? E esses dois caras, na Austrália, coitada, rapaz, a Austrália fica no meio desses fenômenos todos. É por isso que a Austrália é deserto. Aí sim, Deus volta a ser brasileiro, porque era para a gente ser deserto também. Sabe como é que é?
Mas, graças a Deus, tem a Amazônia, tem os Andes, mas isso é uma outra história. Olha o que acontece na Austrália quando você tem o El Niño e o Iodê positivo, né? São os anos de maiores secas, de menor precipitação, né? E o contrário, quando tem o Iodê negativo, né? E o Laninha também, né? Em andamento. Aí aqui você tem os incêndios florestais, o da Califórnia é parecido, tá? Mas não dá tempo de chegar lá. E você tem as grandes inundações, né? As grandes inundações. Bom, pessoal, isso aqui é a Austrália, como eu disse, a bicha bombardeada por tudo que é indutor de clima. Tem um outro indutor de clima sensacional, que é esse Madden-Julian Oscillation, que é basicamente uma célula convectiva, como se fosse um trem viajando no Equador, sabe? Quando ele se encontra aí na Austrália no momento errado, as consequências são tremendas e existe, né, um conjunto de indutores de climas. A gente olhou aí já, né? Acho que a gente olhou 4 deles. Faltou só, na prática, a oscilação norte-atlântica. Quem sabe, uma outra vez, a gente complementa com isso aqui. Mas o fato é que esses indutores de clima, né, geram isso tudo aqui. Ju, você está aí? Está aí. Gera isso tudo aqui, né? Quando a gente olha, isso aqui tem uma filogenia. Isso aqui tem uma filogenia, pessoal. E de onde vem? Qual é a base? Qual é a origem desse negócio todo? É simples demais. É irritantemente simples. Gradiente de temperatura. Aí você diz assim, não, mas o homem é muito pequeno para mexer nesses negócios. Aí entra o efeito borboleta. Uma pequena variação pode gerar um núcleo climático com consequências extraordinárias. Lembra a história da marmita? Ah, eu sou muito pouco, uma marmita, 100 pessoas, não ajuda, não ajuda. E se dessas 100 pessoas, um bilionário, porra, que dá legal desses caras, e ao invés de 100 fizer 1 milhão. Vocês entendem o clima? Vocês entendem que é só uma pequena variação de temperatura e o resto é só consequência? Ju, se isso aqui fosse... A gente entraria naquele Luca, né? Primeiro eucarioto comum a todo mundo, sei lá, primeiro a vida comum, a life. É isso aqui. E essa é a dificuldade que a gente tem na civilização, né? Que a gente está jogando muito calor, alterando o gradiente. E as consequências, meu amigo, depois, aí é causa. Ou seja, para finalizar, né? A gente tem uma situação, e isso é a definição de caos, né? Essa é a definição de caos. É uma dependência sensível, né, da condição inicial, e isso é o nosso clima. Bom, agora, para finalizar mesmo, pessoal, eu vou sugerir, né, tem um monte, eu assisti um monte de aula, pô, foi um negócio maravilhoso, sensacional. Pô, eu estou adorando fazer isso, sabe como é que é? Esses são alguns dos canais que eu realmente recomendo, de altíssimo nível. A gente tem alguns no Brasil, né? O Nexo Jornal tem feito um bom trabalho, o INPE tem alguns negócios interessantes, mas olha a diferença. Ó, esse cara aqui, ó, tem 8,6 milhões de inscritos, né? Os sites brasileiros tem muito pouco, né? Tem muito pouco. Aqui, ó, o Atlas Pro é sensacional, 804 mil inscritos. Os indianos são sensacionais, as aulas dos indianos, sensacionais. Esse cara aqui, o Amit, ele tem um livro de climatologia, quase 1 milhão de inscritos, né? É incrível. E é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que entender essa base, porque isso está, na realidade, tudo que a gente faz de bioeconomia, a gente faz por causa das mudanças climáticas.